creio que vocês estão firmes, porque o que nos firma não é a igreja, o que nos firma é a palavra, né? Todos nós estamos firmados na palavra, somos maduros na fé e estamos felizes com isso, né? Então nós vamos para a palavra hoje. Eu trouxe um tema aqui: lutar com o anjo. Isto não é lutar contra o anjo, mas é lutar com o anjo. Baseado na mensagem Israel e a Igreja, a segunda mensagem. São 5 mensagens que tem Israel e a Igreja. Então nós vamos pensar um pouco nisto. E nós vamos ler, como já foi anunciado, o livro de Romanos, capítulo 8. Do versículo 1 em diante, e alguns versículos intercalados. Vamos ler. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Portanto, ou porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Os corações sabem qual é a intenção. Vou ler o verso aí. Os corações sabem qual é a intenção do Espírito, e é Ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. No parágrafo 28 diz: e sabemos que todas as coisas, marca bem isso aqui, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, ou decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos os irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Gostaria que vocês prestassem atenção nessa expressão. A palavra de Deus, através de São Paulo, dizendo aqui no passado. E aos que predestinou, não é aos que predestinaram. Também chamou, no passado também. Nós fomos chamados antes da fundação do mundo, não foi chamado agora. E aos que chamou, a estes também justificou. Isso quer dizer, ele inocentou nós de todo o pecado. Justificar é inocentar. E a estes também glorificou. Se vocês notarem, a igreja, os cristãos, os nascidos de novo, já potencialmente estão glorificados. Dá para entender assim? Não temos com que nos abalar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos dado
essa grande fé e nos trazido esta grande mensagem para os nossos corações, que tem tirado nós de todo o embaraço da vida, todo o embaraço religioso, todo o embaraço de pecado que de perto rodeia nós. Nós temos sido livres disso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua, Senhor, falando nos nossos corações e ensinando a cada um de nós a ser melhores cristãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentar-vos. Muito bem. Estas 5 mensagens, Israel e a Igreja, ela é muito interessante. Se você já tem ela, né, vocês procuram lê-la. E o profeta mostra um paralelo muito bom com Israel e a Igreja. Agora, no parágrafo 13, o profeta desta era disse: ontem à noite escolhemos o primeiro começo da igreja. Foi pregado ontem também a primeira parte da primeira mensagem. Embora ontem eu estava com muita dificuldade de visão, porque eles aplicaram um colírio lá, muito forte, ardeu muito, e ele diminuiu um pouco a visão. Mas, se vocês assistiram, acho que deu para entender um pouco. Então, veja bem, Deus prometeu a quem? A Abraão, que é o pai de todos nós, pois foi Abraão, a promessa foi feita. E somente Abraão foi a promessa feita a ele e sua semente. Vocês vão observando isto, porque é um pouco complexo. Quando nós falamos sobre semente, nós entendemos uma semente genealógica ou genética. Porém, o profeta nos ensina que nós não somos filhos de Abraão na carne, não é genética. Vocês lembram que a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é semente. E a Bíblia nos ensina também que a fé é uma semente. Vocês notaram? Falou que se nós tivéssemos a fé do tamanho de uma semente de mostarda, nós faríamos muita coisa com ela. Então, é uma semente concordando com a outra semente. Então, a semente de Abraão é a semente da fé que Abraão teve. Agora, a sua semente não era todos os filhos, mas em Isaque, sua semente foi chamada. Abraão teve muitos filhos, né? Mas em Isaque a sua semente foi chamada, tá certo? Aqui estão os resultados da semente de Abraão. Jesus Cristo é a semente de Abraão. E nós, estando mortos em Cristo, assumimos a semente de Abraão. E somos herdeiros de acordo com a promessa. Amém? Agora,
no parágrafo 14, o profeta disse: nós aqui estamos passando. Eu gosto de chamar a atenção, porque às vezes nós começamos a ter dificuldade em observar a leitura. O profeta diz: nós aqui estamos passando. O que vocês entendem nisso? Alguém tem algum entendimento a isso? Peregrino. Peregrinando. Passando, caminhando. Estamos passando. O cristão aqui na terra, ele é passageiro. Ele é peregrino, né? Então o profeta diz: nós aqui estamos passando. Quando um homem, uma mulher, passa de 25 anos, é melhor você encarar isso. Parece que até 25 anos, a nossa mente é um pouco imperceptível a passagem da vida. Vocês já notaram isso? Parece que a gente não põe muita atenção. Mas o profeta diz: ao passar de 25 anos, é melhor você encarar isso. Veja, seus dias de juventude estão acabados. Tem pessoas que amadurecem antes, né? Tem pessoas que com 10, 12 anos já está maduro, tem sua mente madura. Tem vários deles assim. Tem outros que nem com 50 não amadurecem, né? Está sempre semente verde, né? Então, ao passar, o profeta diz, e pensar essa promessa gloriosa, enquanto estamos enfrentando o pôr do sol. É outra passagem simbólica. Você sabe que o pôr do sol, hoje não, porque a cidade é dia toda hora, né? Passa, atravessa, noite. A primeira vez que eu vi o mundo seguir dia e noite foi em São Paulo. Uma vez eu estive lá, naquela Vila Maria lá, e admirei que a cidade não fecha. É dia e noite, a mesma coisa. Aí eu fiquei perguntando, mas como que é isso? Aí o camarada lá me falou assim: os que frequentam de dia vai até 8, 10 horas e vai embora. E aí entra outro povo. E a cidade é o dia inteiro, é dia e noite, sem parar. Então, veja bem, enfrentar o pôr do sol, é como que quando nós éramos mateiros, né? Vivíamos na mata, e você não podia estar longe de casa quando o sol ia entrando, você tinha que estar perto, porque saía de cena os animais da luz e entravam em cena os animais das trevas, que são perigosos. Isto mostra que a vida nossa está assim, como o pôr do sol. Uma das coisas que me entristece muito, não sei porquê, mas até acredito que foi porque no meu tempo de jovem, com 16, 17 anos, eu trabalhei com máquina, e sozinho nesse matão, nesse mundo, e quando o sol ia descendo me dava muita tristeza, porque ia ficar a noite toda ali, sozinho, lugar ermo, novo demais,
E aquilo até hoje eu vejo o sol. Hoje mesmo nós estávamos vindo aqui, o sol estava entrando e aquilo me dá uma certa tristeza. Agora, a vida na realidade ela é isso. O sol vai entrando, o sol da vida. Ele vai entrando, você vai escurecendo. Aí o profeta pergunta aqui: o que é isso? A vida terminou? Né? Às vezes a gente está aí com 70, 80 anos, 90 anos, e você fica se perguntando: terminou a vida? Agora, o profeta diz aqui: ouça o salmista, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Aí ele diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Notaram essa expressão? O profeta tem uma mensagem que chama a vida. A tua benignidade é melhor do que a vida. Quer dizer, você percebe a vida acabando, terminando, seus passos vai terminando, você vai diminuindo seus passos, sua coragem, você vai vendo que a sua vida está acabando. Mas a interrogação aqui é: a vida terminou? O profeta diz: não, a vida ainda não começou. É difícil as pessoas pegar isso, né? A vida ainda não começou. Porque você vê uma semente e nós usamos muito a semente. E ela é uma vida, ela tem uma vida. E ela está ali, é uma vida, está na sua mão, uma semente. Mas ela ainda não começou. Você tem que pôr ela na terra, jogar água, o sol vir para ela começar. Ela vai começar a real vida da semente. Nós somos como uma semente. Por isso diz ali, há tempo para nascer, há tempo para crescer, há tempo para morrer, tempo para tudo debaixo do sol. Então, a vida, ela começa quando nós pensamos que acaba. Difícil entender isso? Quando nós choramos por alguém que acabou a carreira aqui, ali é que ela começa. São Paulo teve essa visão muito forte. Ele chegou a gritar quando viu a guilhotina chegar no seu pescoço. Ele disse: aonde está o seu aguilhão, ó morte? Porque ele disse: eu deixo a carreira aqui. Mas a fé continua. Aleluia. A fé é Cristo. Glória a Deus. Ela está em Cristo. Nós desesperamos, choramos, sentimos, nos abalamos quando uma semente sai daqui da terra. Mas as pessoas não cuidou de roça, não trabalhou em roça, mas às vezes nós
pegávamos a semente melhor que tinha para plantar. A semente mais escolhida, né? Espiga boa, se era milho, se era arroz, espiga boa. Pegava para jogar na terra. Aí fazia o risco e jogava na terra. Quer dizer, você podia pensar, poxa vida, eu podia comer esse milho, essa planta, esse arroz. Você vai jogar na terra. Porque você estava observando o que ela iria dar, a colheita. E você não incomodava. Assim é Deus com nós. É Deus. Aqueles que dormirem em Cristo ressuscitarão. Não é essa a promessa? Os que dormirem em Cristo. Que bom é você saber que uma pessoa passou para o outro lado firme em Cristo. Amém. Olha, isso deveria fazer nós ficar felizes, muito felizes. Você deveria dizer assim, meu Deus, que hora abençoada, essa pessoa ir firmados, crendo na palavra, e você vê o testemunho dele dando frutos. Isso é muito feliz para um cristão. Então, você vai notar que a vida, ela ainda não começou. Nós estamos indo. Eu só queria que houvesse alguma maneira de nós acalmarmos. Você já pensou que nós não nos acalmamos nisso? O profeta disse. Eu só queria que houvesse alguma maneira de nós nos acalmarmos, até que o tempo não significasse nada, e apenas permanecer assim e tirar essas coisas da Escritura diante do povo, e eles estão lá. Amigos, posso provar pela Bíblia que Deus, e pela ajuda do Espírito Santo, que cada um de vocês que está em Cristo, que nasceu de novo, que um dia desses os cabelos grisalhos mudarão, as rugas escorrerão, e você voltará para um rapaz ou para uma moça novamente. Aleluia. Falando com nós velhos. Gente, a vida cristã é completamente diferente dos nossos pensamentos humanos. E viverá para sempre com Cristo Jesus. Eu posso lhe mostrar onde Deus provou isso na Bíblia, diz o profeta. Mostrou as sombras e as marcas, e prometeu e jurou por Ele mesmo que faria isto para nós. Que maravilha, diz o profeta. Vou amar minha esposa, então, do outro lado, ninguém quer, né? Ninguém quer. Mas a interrogação que fizeram para o profeta: vou amar a minha esposa, então? Claro, mais do que eu amo agora. Não sei como poderia ser, mas vou, ela será minha. Claro, seja minha companheira. Ela não terá filhos ou nada, mas os filhos que temos aqui na terra estarão conosco, se nascerem de novo. Olha aí, meninos,
se nascerem de novo. Aleluia. Está certo isto? Olha, abandone os ídolos do mundo. E você diz assim, não, eu não sou mais católico há 50 anos. Isso não quer dizer que você não é idólatra. Não. Quase nenhuma igreja adora mais ídolo. Eles já saíram fora disso. Saíram. Mas adora pai, adora mais a mãe, adora pastor, adora igreja. Isso é uma adoração, é um ídolo. Nós vamos ver o que Deus fez com Abraão. Aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim não é digno de mim. Parece uma palavra pesada para um crente. Meu Deus! Está certo? Isso não será maravilhoso? Parágrafo 19. O profeta de Israel foi chamado como antes. Agora note bem aqui. Ele foi chamado como antes de se chamar Israel. Eu creio que tem gente que tem muita dificuldade de pegar assim logo. Às vezes demora um pouco. Israel não era chamado de Israel. E ele foi chamado de Israel antes de se chamar Israel. Quem na classe pode responder quem era Israel antes de ser Israel? É como quase que uma escola ali. Como ele recebeu esse nome espiritual? Israel é um nome espiritual para o cristão. Agora ele recebeu esse nome espiritual depois de uma luta. O profeta diz: eu vi um pregador levantar a mão. Ele sabia desse pregador. Tudo bem, alguém além de vocês pregadores. Alguém levanta lá e fala: quem era? Vocês sabem quem era? Jacó. Isso mesmo, o profeta diz. É o que o levou a receber esse nome espiritual. E alguém disse alguma coisa. Um irmão disse. Veja bem. Agora, se vocês olharem para o nome de Jacó, não era um nome bom. Porque o nome significa o que você é. Interessante isso aí. Eu tenho um livro de nomes aí no site. E você vai lá e vê o significado do seu nome. O que ele significa. Então você nota que o profeta diz: alguém disse alguma coisa. Um irmão disse: Jacó prevaleceu com o anjo. Prevaleceu com o anjo. E lutou com ele, com o anjo. E disse: não deixarei que você vá até que você me abençoe. Isso aqui é muito para a nossa mente finita, porque isso aqui é um assunto infinito. É muito.
Você pode ver, eu vejo isso, que esse anjo é Cristo, é aquele que, quando nós aceitamos, nós encaramos ele cara a cara. É o anjo que penetra dentro do seu ser, é o seu anjo. Ei, você quer um nome espiritual hoje à noite? Tem muita gente que não tem esse anjo ainda. Quem não nasceu de novo não tem o anjo. Apenas pegue o Espírito e o Espírito Santo e diga: Senhor, não vou deixar este tabernáculo até que você me abençoe. Tem alguma como que eu digo? Alguma sede aqui por receber o Espírito Santo, por querer o Espírito Santo? E você sabe que se o Espírito Santo entrar em você, você vai deixar muita coisa que você ama para trás. Muita coisa. Quando você crê, quando você abraça essa palavra, quando você crê que realmente essa mensagem do profeta é a coluna de fogo clareando na sua alma, as coisas perecerão e parecerão diferentes quando você sair. Se você for tão determinado quanto Jacó, receberá uma bênção. Às vezes a gente só lê a história e passa por cima, mas lê a história e medita nela. O que Jacó fez com aquele anjo? Jacó estava numa jornada, até ali ele só fez enganar. E quando você pensa em enganar os demais, você está enganando a si próprio. O que ele fez foi somente enganar. Ele enganou o irmão. Esperou a hora que o irmão tinha mais fome e ofereceu um prato de comida em troca da sua imposição de mão. Era só imposição de mão. Ele, ao chegar perante o pai, que tinha que pôr as mãos para abençoar, ele se vestiu de pelo lá, de cabrito, para ser peludo, porque o irmão Esaú, que ia ser abençoado, ele era peludo, ele era o primeiro filho, e Jacó era despido. E aquilo ali, ele enganou a bênção do pai. O pai já estava cego, né? O pai era Isaac. Isaac é o amor, e o amor é cego. O amor não vê defeitos, porque o amor ama o homem interior, ele não ama o homem externo. E ele começou enganando, a ponto de precisar fugir. Se tornou um fugitivo. E logo ele tinha que vir de volta. E o pior é que trouxe algum ídolo lá do sogro dele. A mulher trouxe. A vida cristã é difícil. É difícil você se isentar de todas as coisas.
mas não é impossível. É difícil, mas não impossível. Veja. Mas o que nós podemos pensar em Jacó? Que ele fosse um falso, tudo bem, o que ele mostrou seria uma demonstração falsa. Mas o próprio Deus diz na Bíblia que antes deles nascerem, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Como é que você pode sair dessa? Como é que você pode sair? Agora você pode imaginar por quê. Porque Esaú não era muito ligado à fé, não estava muito preocupado, a ponto de vender por um prato de comida. Mas Jacó lutava, ele queria essa bênção, ele queria de todo jeito, mas ele não tem adquirido ainda não. E quando chegou o momento dele voltar, ele tinha que encontrar o irmão que ele tinha ludibriado ele. O irmão estava feroz com ele. O irmão ia acabar com a vida dele. E ele começou a mandar presentes. O irmão não estava aceitando presente, não. E aí foi a hora que no val de Jaboque, o val, para vocês que entendem, o vale é o lugar mais baixo, mas o val ainda é mais baixo do que o vale. O vale tem terra, o vale não tem terra, é abaixo do nível da terra, tem água. E ali ele encontrou com esse anjo. Aleluia. E ele agradou esse anjo. Ele não lutou contra o anjo, ele lutou com o anjo, querendo a sua bênção. Enquanto você não me abençoar, eu não te deixarei ir. Pensa isso, irmão e irmã. Deus pode te abençoar nesta noite. Ele tem bênção. Ele prometeu. E quando você luta com Deus, você caminha diferente. Nós estamos muito preocupados com a vida dos outros. Estamos muito preocupados com o YouTube, com o WhatsApp. Estamos pouco complicados, como é que é? Fugiu. Pouco comprometido com a palavra. Muito comprometido com as coisas que não nos edifica. Agora veja, ele caminhou diferente. Deus foi forte com ele, mas ele foi forte com Deus. Não sei se vocês conseguem entender. Do outro lado do riacho, do pequeno rio, ali era um homem grande e forte, desviado, que era o irmão dele, esperando, e longe de Deus, fugindo, e ele fugindo do seu irmão, fugindo de Deus, mas robusto e resistente. E do outro lado do riacho, um príncipe agora mancando. A força mudou. A robustez. Você sabe que um homem manco, ele tem dificuldade para qualquer serviço. Ele não é comum. Um homem forte, robusto, certo, perfeito. E ele começou mancando. Tu és o príncipe antes de Deus. Quer dizer, de Jacó, ele passou a ser Israel, príncipe. O profeta diz: você pode ter poder com Deus, como um príncipe,
um príncipe mancando. E ele mancou toda a sua vida. Como Deus faz as coisas. Ele não é maravilhoso? Pensa bem. Você teria que acreditar na graça e ler a vida de Jacó. Você teria que ver que era a eleição e chamado, porque as coisas que esse sujeito fez, o Jacó, mas no entanto, Deus o havia abençoado. Deus havia lhe dito o que iria acontecer. Então ele o chamou, mas ele percebe que depois que ele lutou com esse anjo, as coisas começaram a parecer diferentes. Irmãos, essas orações que nós temos, esse culto de oração, ele não é assim para encher a igreja, para ocupar a igreja. Eu fico pensando como é que o povo está, que jeito que está você na sua oração, qual é a reverência que você está dando, como é que você está sentindo, que contato você está tendo. É uma obrigação você vir na igreja? Então não venha não. Se é uma obrigação, não venha não. Fique em casa, até que Deus coloque no seu coração que você encontre o dever de vir na igreja e orar. Faça isso, irmão, para quando você vai ver a sua oração ser respondida, você vai se encantar quando esta oração for respondida. E é um perigo você se exaltar, porque Deus ouviu a sua oração. Mas seja um manco, seja um deficiente, e saiba que Deus te abençoou. E quando ele chegou a Faraó, ele disse: minha peregrinação já faz tantos anos. Deus o deixou saber que ele era apenas um peregrino. Agora, em José, ele era a perfeição. Aqui o profeta mostra os estágios. Está na hora aqui para mim? Eu não enxergo. Eu não enxergo o relógio. Então, veja bem, há 3 estágios: justificação pela fé, santificação pelo sangue e batismo do Espírito Santo. Então, perfeição glorificada. A Bíblia diz: aqueles a quem ele justificou no passado. Isto é para a mente espiritual, isso não é para mente carnal, isso é para a mente espiritual. Ele também glorificou no passado, está certo? Aquele a quem ele justificou, então ele nos justificou agora? Não. Já somos glorificados em seu estado. Não ele vai te glorificar. Nós temos que ter essa convicção. Essa convicção de deitar lá na tumba e pensar assim: olha, nem a terra irá comer a minha carne, porque eu tenho o poder de Cristo dentro de mim, que irá me ressuscitar dos mortos. Essa glorificação já está em cada um dos cristãos, em cada um de nós. Diga isso é profundo, não é? Mas é isso que as Escrituras dizem. Deus disse a Abraão: eu te abençoei e te fiz pai. Ele não disse: eu vou te abençoar. A igreja não irá ter bênção de Deus. Nós nunca buscamos bênção futura. Nós fomos abençoados desde quando você aceitou essa mensagem.
Você foi abençoado. Cristo entrou em cena nessa semente e ela começou a mexer. Eu nunca me esqueço quando eu era novo. E naquele tempo nós tínhamos muita semente, chamava jaraguaia, o capim que tinha. Nunca mais vi isso. E a gente conhecia a semente, se ela estava viva ou se ela estava morta. Porque tinha muitos que enganavam as pessoas com semente morta. E custava caro. Eles misturavam com areia aquela semente. E a gente pegava a semente e apertava ela assim na palma da mão. Apertava e soltava. Ela se mexia, desembrulhava. Ela não ficava amontoada. Ela tinha vida. Alguém que conhece o jaraguaia sabe disso. Ela tinha vida. Essa semente de Deus aqui na terra, ela pode estar apertada, oprimida, sofrendo tudo quanto é tipo de pressão, mas ela é viva. Quando o mundo soltar ela se espalha, ela é viva. Ele disse a Abraão: eu te abençoarei, ou eu te abençoei e te fiz pai. Não vou fazer isso em você, eu já fiz. Você virá a mim em uma idade avançada. Você será salvo. Não, eu já fiz isso. Olha, isso é uma coisa incondicional. Sem condições, você não precisa ter condições nenhuma. Se você for olhar, nós não temos nenhuma condição. Mas o que fez você vir para a mensagem do profeta desta era? Foi o recado de Malaquias 4. Eis que eu enviarei o profeta Elias, e ele restaurará todas as coisas. Restaurará a sua fé. Deus determinou ter sua igreja. Então, toda vez que ele fez uma aliança com o homem, sempre o homem quebra a sua aliança. E ele faz ainda, o homem quebra a aliança com Deus. Quantas pessoas que quebraram a aliança com essa mensagem? Isso não quer dizer você sair de uma igreja e ir para outra igreja. Isso não quer dizer, igreja não resolve problemas de ninguém. Isso quer dizer você sair desse Espírito Santo que está te dando fogo eterno aqui na terra. O homem sempre quebra a sua aliança com Deus, mas Deus não pode quebrar a sua aliança com o homem. Ele continua: você nunca procura Deus, mas Deus sempre procura o homem. Aonde você estiver, com dificuldade, com problema, Ele está te procurando para te dar a vida eterna. Você percebe lá atrás, quando ele disse a Adão, no começo, ele disse: agora não faça isso, e você pode fazer isso, e não faça isso. Adão virou e quebrou esse concerto. Mas veja, então Deus viu que ele estava perdido. E aí Deus disse: olha, eu colocarei inimizade entre tu, entre a tua semente e a semente da serpente. Sofremos essa pressão. Você pensa que a semente da serpente, o que ela é? Ela é religiosa. Ela é um homem religioso. E ela machucará
no seu calcanhar. Mas você ferirá a cabeça dela. A cabeça dela é ferida com a palavra. Se a palavra está encarnada em você, você é uma semente de palavra. Essa semente de palavra tem vida eterna. Mas ela te fere o calcanhar. Você sofre os danos, mas não é na cabeça. É no seu calcanhar. Ele machucará. Veja, a cabeça dele machucará seu calcanhar. Agora, farei, quando Deus diz que fará qualquer coisa, você pode procurar que isso seja feito. Quando o homem diz que fará qualquer coisa, eu não sei como, sou nada sobre isso, mas Deus disse a Abraão: eu salvarei você e a tua semente. Amém. Não apenas Abraão, mas toda a semente de Abraão. Incondicional. Não fica pensando que tem condição, é você crer. Aquele hino da mensagem, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Veja, então, simplesmente não percebe, as pessoas não percebem o que isso significa. Talvez alguns de vocês nunca, nenhum está pensando profundamente o suficiente para entrar nisso. Mas Deus já glorificou sua igreja. Aqueles que Ele justificou, Ele também glorificou na igreja, em Cristo. Não é na parede da igreja, mas em Cristo, nesse amor que você sente dentro da sua alma. Agora, Jesus disse: sede, pois, perfeito, assim como seu Pai Celestial é perfeito. Como pode você ser perfeito? Nós vamos notar isso aqui. Isso aqui já foi criticado muito. Não, só Deus que é perfeito. Só Deus que é perfeito. Você não pode ser perfeito. É certo. Como você pode ser perfeito? Mas aos olhos de Cristo, hoje à noite, todo cristão nascido de novo é perfeito. Todo cristão nascido de novo, não é vindo da igreja não, nascido de novo é perfeita. Eu sou tão perfeito em Deus como Cristo era. Você também é. Todo crente é perfeito em Cristo. Veja, essa santidade é sua santidade. Deus não pode aceitar a minha santidade. Eu não tenho nenhuma. Mas eu venho em Cristo, pela fé, e por Cristo estou nele, e perfeito aos olhos de Deus. Cristo é essa unção, é a palavra, é a teofania de Deus, é a alma de Deus dentro do nosso ser, é aquela coluna dando sequência neste ministério aqui na terra. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos e que a graça continue nos nossos corações, dando força e coragem para lutar com esse anjo. Luta com ele está aí dentro de você, lute com ele. Ele é Deus, Cristo em nós, esperança da glória. Amém? Vamos agradecer a ele. Senhor Jesus, nós te agradecemos de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, que o Senhor continue em cada um de nós, dando os recursos necessários para esta caminhada. Queremos e estamos chegando lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta mensagem, por este profeta, por esse Espírito Santo em nossos corações. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.